Vai chegando, gente. Feliz sábado a todos que nos assistem, tá bom? A parte da tarde hoje, normalmente, a gente dedica para o estudo da palavra e para o trabalho missionário. E eu trouxe algumas considerações de suma importância e eu queria partilhar com vocês algumas coisas que se encontram na palavra de Deus com relação as palavras de Satanás que têm prosperado e ecoado nos púlpitos das igrejas hoje, no mundo evangélico, inclusive no mundo não cristianizado também. Até o mundo secular, eles costumam dizer que não é possível, de fato, ninguém servir a Deus. Bem, eu queria, por consideração, abrir um texto bíblico que fala sobre a rebeldia de Satanás, né? Em Apocalipse capítulo 12, é o texto que temos para hoje. Apocalipse capítulo 12, o versículo 3 fala da aparição de Satanás. Verso 3 diz assim, e viu-se outro sinal no céu, e este um grande dragão vermelho, que tinha 7 cabeças e 10 chifres, sobre as suas cabeças 7 diademas. E a sua cauda levou após si a terça parte das estrelas do céu e lançou sobre a terra, e o dragão parou diante da mulher que havia de dar a luz, para que, dando ela a luz, lhe tragasse o seu filho. Bem, todos os teólogos ou qualquer pessoa de qualquer linha religiosa acredita e reconhece que esse texto, que apresenta Satanás como um grande dragão vermelho, ele acontece num contexto celestial, não terrestre. Embora o dragão vermelho, que aqui aparece, era um símbolo também da Roma pagã. Por exemplo, a Roma do tempo de Herodes também era caracterizada por um dragão vermelho, tá certo? E este dragão vermelho diz que ele se rebelou no céu e com a sua cauda ele arrastou a terça parte das estrelas do céu, ou seja, Satanás, com a sua artimanha, com seu engano, conseguiu convencer os anjos do céu, a terça parte dos anjos do céu, e arrastá-los do céu para fora. Mas a pergunta que está conectada ao estudo dessa tarde é: qual era o argumento que fez com que Satanás arrastasse inclusive a terça parte dos anjos do céu, que são representados por estrelas de acordo com a Bíblia? Veja, Satanás foi o primeiro ser do universo a ser criado. Algumas pessoas acreditam que foi Jesus, mas Jesus não foi criado, por isso Jesus não pode ser o primeiro ser a ser criado. Aliás, quem criou Lúcifer era o próprio Jesus. Então Satanás foi a primeira das criaturas de Deus a vir à existência. A Bíblia nos fala que por causa do seu esplendor, por causa de sua glória, encheu-se o seu coração. Isso está em Ezequiel e Isaías também. O coração de Lúcifer encheu-se de orgulho e acabou levantando suspeitas com relação ao governo de Deus. Quais foram as acusações de Lúcifer contra Deus? As acusações de Lúcifer contra Deus é que os mandamentos de Deus, as reivindicações da lei de Deus não poderiam ser cumpridas. Então Satanás jogou isso no ar e suscitou dúvida tanto dos anjos e quanto dos outros seres que Deus criara. Então ficou um clima meio desagradável, mas como o céu não poderia ser um lugar de desordem, que havia ordem, então foi necessário a sua expulsão, que nós encontramos ainda em Apocalipse capítulo 7, teve uma batalha. Apocalipse capítulo 12, verso 7 diz: houve batalha no céu, Miguel e seus anjos batalhavam contra o dragão, e batalhava o dragão e seus anjos. Verso 8 diz: mas não prevaleceram, porque não dava para Satanás e seus anjos vencerem a batalha contra Cristo, e nem mais o seu lugar se achou no céu.
Então veja, houve a necessidade de Deus expulsar Satanás de lá, não por causa da acusação que Satanás fizera, mas por causa do comportamento violento, por causa da rebeldia. Satanás, além de levantar uma acusação de que não era possível a criatura nenhuma obedecer à lei de Deus, ele também criou uma rebelião, por isso ele foi expulso. Lúcifer foi expulso não pela acusação, mas pela rebelião. Então o clima no céu ficou de incerteza. Lúcifer havia dito que não era possível obedecer aos mandamentos de Deus. E Deus disse que era possível. Então agora Deus fica numa situação delicada. Ele teria que provar que Lúcifer estava errado, e isso não se faz através da força. Ele teria que provar que é possível sim obedecer às leis que regem o cosmos, o seu universo. Desta feita, houve então a necessidade, já que o céu ficou dividido, já que o universo ficou dividido entre aqueles que poderiam obedecer à palavra de Deus e aqueles que não poderiam. Veja, Satanás disse que não era possível obedecer à palavra de Deus, e Deus disse que era possível. Por isso Satanás foi expulso do céu e o universo de Deus ficou separado entre aqueles que acreditam que é possível obedecer à lei de Deus e é possível obedecer os reclamos de sua palavra, e aqueles que acreditam que não é possível. Então Deus teve um plano. Esse plano chama-se plano ou projeto do mistério da piedade. Deus decidiu criar o nosso mundo e colocou Adão e Eva no mundo como responsáveis ou representantes desse mundo. Qual foi o propósito da criação de Adão e Eva por Deus? Bem, a Bíblia nos diz que Deus colocou Adão no jardim do Éden, depois colocou sua esposa Eva e deu-lhes ordem concernente à obediência de sua lei. E nós vamos ver aqui as ordens que Deus concedeu ao homem. Em Gênesis capítulo 2, versículo 16 diz assim: e ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: de toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Veja, o salário do pecado, de acordo com a Bíblia, é a morte, e o pecado é a transgressão da lei. Então Satanás e seus anjos estariam condenados à morte, porque desobedeceram à lei de Deus. Adão, se desobedecesse, também estaria condenado à morte. Mas Satanás desobedeceu pela desculpa de que não era possível obedecer à lei. Então Deus criou Adão e Eva para provar para Satanás e seus anjos que era possível obedecer à lei. Só que o que acontece? A Bíblia nos diz que tanto Adão quanto Eva não obedeceram também à lei que Satanás desobedeceu. Então ficou um pouco mais complexo para o reino e o caráter de Deus, porque nem Satanás e seus anjos conseguiram obedecer à lei de Deus, desobedeceram, nem Adão e Eva, sendo perfeitos, conseguiram obedecer à lei de Deus. Então ficou uma situação muito complicada. Veja, desde os céus já houve suspeitas de que os mandamentos de Deus não são possíveis de obediência. Deus criou Adão e Eva para provar para Satanás e seus anjos que é possível obedecer. Mas Satanás e seus anjos conseguiram levar Adão e Eva à desobediência, e Adão e Eva desobedeceram, e então criaram um ponto a mais para a acusação de Satanás de que não era possível obedecer à lei de Deus. E desde os dias da criação, nós percebemos que não apareceu mais nenhum homem ou nenhum povo que foi capaz, de fato, de obedecer 100% dos reclamos da palavra de Deus. Então fica a possibilidade da acusação de Satanás de que não era possível mesmo obedecer à lei de Deus. Mas veja, essa situação ficou um pouco complicada, porque de um lado estão aqueles que acreditam que, como seres humanos, não podemos obedecer a Deus 100%. Satanás também fez essa declaração, por isso foi expulso do céu. Adão e Eva também não puderam obedecer e foram expulsos do jardim do Éden. Então agora fica os descendentes de Adão e Eva, que deveriam, neste caso, mostrar que era possível. Deus levantou Noé
Noé não obedeceu e o mundo de Noé também não obedeceu. Deus teve que destruir o mundo. Deus levantou Moisés, levantou Abraão, foi levantar patriarcas e profetas. E ninguém conseguiu, por sua vida, provar que era possível obedecer à lei de Deus e que a acusação de Satanás estava correta. Então a Bíblia nos diz que, vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho, nascido de carne, Jesus, nascido de mulher, para provar para o universo que de fato era possível obedecer à palavra do nosso Pai amado. Jesus veio então a esta terra, encarnou e habitou entre nós e provou para a raça humana, como ser humano, que era possível obedecer os mandamentos de Deus. Mas hoje, como Satanás disse lá na eternidade que não era possível, os teólogos modernos hoje, líderes religiosos, padres e pastores, leigos, afirmam que Jesus conseguiu obedecer a palavra de Deus porque Jesus era santo, porque Jesus era filho de Deus. Ou seja, como se existisse uma vantagem de Jesus para nós. Mas veja, a Bíblia nos diz que Jesus obedeceu a palavra de Deus não porque ele tinha um poder especial, mas porque ele se sujeitava à vontade do Pai. Nem sempre a vontade de Jesus era a vontade de Deus, mas Jesus preferia que a vontade de Deus prevalecesse. Quando Jesus estava no jardim da aflição, lá no Getsemane, ele disse para Deus assim: "Ó Pai, eu não quero tomar esse cálice, porque não é a minha vontade, mas faça a sua vontade." Esse texto nos mostra que não era a vontade de Jesus tomar o cálice e que nem sempre era a vontade de Jesus fazer a vontade do Pai. Ou nem sempre, a vontade de Jesus estava de acordo com a vontade do Pai, mas Jesus ainda assim preferia fazer a vontade do Pai. E ele decidiu fazer a vontade do Pai. Mas a pergunta ficou parada. Lúcifer disse que não era possível obedecer os mandamentos de Deus, por isso que ele desobedeceu. Adão e Eva também, que foram colocados para a prova de obediência, também não obedeceram. Moisés, Abraão, Salomão, Davi, todas essas pessoas também não obedeceram perfeitamente a palavra de Deus. Então veio Jesus e obedeceu. Mas por que Jesus obedeceu? Algumas pessoas alegam: Jesus obedeceu porque ele era diferente de nós, porque ele tinha um poder especial. Mas não é isso que a Bíblia fala. A Bíblia fala que Jesus era como um de nós. E Jesus obedeceu porque ele era sujeito à vontade do Pai. Será que existirá um ser humano na Terra, um grupo de pessoas, alguma igreja, algum povo que obedeceria os mandamentos de Deus, já que Lúcifer disse que não era possível obedecer? Será que existirá alguém no planeta Terra que obedecerá a palavra de Deus, já que Satanás disse que não era possível obedecer? Bem, no livro de Apocalipse, nós temos uma resposta. Apocalipse capítulo 14, no livro de Apocalipse capítulo 14, o apóstolo João nos mostra um grupo de pessoas que se intitula remanescente, ou aquele que sobrou, ou aquele que sobraria da multidão. Apocalipse capítulo 14, versículo 12 nos diz o seguinte, Apocalipse capítulo 14, versículo 12 nos diz o seguinte: "Aqui está a paciência dos santos." Então veja, João está nos apontando um lugar que existem santos com perseverança. Em outras traduções diz perseverança, insistência. Existirá um grupo de santos insistentes, perseverantes, relutantes, que insistem em fazer o quê? Aqui está a perseverança dos santos. Aqui estão os que guardam os mandamentos de Deus e têm a fé de Jesus. Então veja, a Bíblia nos fala em Apocalipse que existe um grupo perseverante de santos que guardam os mandamentos de Deus e tem a fé e a paciência que Jesus Cristo teve de obedecer e fazer a vontade do Pai. Veja, a acusação de Lúcifer foi que não era possível nem os anjos, nem os homens obedecer os mandamentos de Deus. Ok? Essa foi a acusação de Lúcifer e por isso ele criou uma rebelião no céu e foi expulso do céu. Mas a Bíblia nos fala que existe um grupo intitulado de santos
que guardam os mandamentos de Deus e têm a fé que Jesus teve. Terão a fé que Jesus teve ao Pai. Então veja, a Bíblia nos fala que num futuro não muito distante existirá um grupo de pessoas, existirá um povo que obedecerá os mandamentos de Deus e terá a fé que Jesus Cristo teve. Ou seja, um grupo de seres humanos será colocado em prova para fazer uma contra-exposição daquilo que Satanás disse. Veja, querido, Satanás disse que não é possível obedecer à palavra de Deus. E isso foi provado através de Adão e Eva, que eles desobedeceram, e foi provado através de Salomão, que era um mulherengo, foi provado através de Davi, que era adúltero, de Moisés, que era bravo, que depois ficou manso, que matou um egípcio, e um monte de coisas aconteceram dentro da história do povo de Deus. Veja, das pessoas que mais próximas estavam de Deus, que mais tinham contato direto com Deus, desde Adão, que era santo, desde Lúcifer, que era perfeito no céu, nenhum deles conseguiu obedecer perfeitamente a palavra e os mandamentos do Senhor. Mas Apocalipse capítulo 14, verso 12, diz que haverá um grupo que guardará os mandamentos de Deus e terá a fé de Jesus. Então veja, se a Bíblia diz que nem Adão, nem os patriarcas, nem Satanás na sua inocência, nem Moisés, nem os discípulos, somente Jesus, veja, desde o tempo antes do nascimento de Jesus para trás, não apareceu ninguém, nenhum grupo, nenhum povo que foi capaz de calar a boca de Satanás, porque Satanás acusou a Deus de que não era possível obedecer sua palavra. Desde os dias de Adão até antes do nascimento de Cristo, não existiu nenhum grupo de pessoas dentro do povo de Deus que foi capaz de dizer e de provar por palavras e obras que era possível obedecer a lei de Deus e que Satanás estava errado. Não existiu ninguém apareceu. Mas Apocalipse 14, 12 nos diz que haverá um grupo de fiéis, de crentes, que guardará os mandamentos de Deus e terá a fé de Jesus Cristo. Então veja, o povo que estará mais perto da volta de Jesus, que estará mais longe da criação do homem original, que estará mais longe do ideal de Deus, ele se preparará para calar a boca de Satanás, que acusou Deus diante do universo, que não era possível obedecer os mandamentos de Deus. Esse grupo, a Bíblia chama de 144 mil, e nós encontramos também aí em Apocalipse 12, versículo 17, que diz que Satanás, que era o grande dragão vermelho, irou-se contra a mulher, que era um símbolo da igreja de Deus, desde o jardim do Éden, através de Eva, desde a eternidade, através de Satanás, quando ele fez guerra lá no céu, e irou-se com a mulher e foi guerrear contra o seu remanescente. Diz que os que guardam os mandamentos de Deus e têm a fé em Jesus Cristo. Então veja, é possível, de acordo com a Bíblia nos diz que o remanescente da mulher guarda os mandamentos de Deus e tem a fé em Jesus Cristo. A Bíblia nos diz em Apocalipse 14, 12, que haverá perseverança e haverá um grupo chamado de santos que guardará os mandamentos de Deus e terá a fé em Jesus. Então veja, aquilo que Moisés não conseguiu fazer, aquilo que Abraão não conseguiu fazer, aquilo que Adão não conseguiu fazer no Éden, aquilo que Satanás não conseguiu fazer no jardim do Éden, lá na eternidade no céu, haverá um grupo antes de Jesus voltar que conseguirá fazer e calará para sempre as acusações de Satanás contra Deus, de que não é possível obedecer os ditames de sua lei e obedecer os seus mandamentos. O pecado é a transgressão da lei. Lúcifer pecou e seus anjos pecaram com ele e foram expulsos do céu. Adão e Eva pecaram e foram expulsos do jardim do Éden. Jesus não pecou e ele provou que era possível viver uma vida de santidade. Mas pelo fato de Jesus não ter pecado e Jesus ter sido enviado do céu, as pessoas dizem que Jesus não pecou porque ele veio do céu e porque ele tinha um poder especial. Mas Apocalipse capítulo 14, 12, Apocalipse 12, 17 diz que haverá um grupo que não é Jesus, não está falando de Jesus, mas haverá um grupo de fiéis, de crentes, que arduamente obedecerão
com convicção a palavra de Deus, os mandamentos de Deus, e calarão a boca de Satanás e de seus anjos de que não era possível obedecer à lei de Deus. O meu convite e o meu apelo é que você faça parte desse grupo, para que no final nós possamos calar a boca de Satanás de que a lei de Deus é possível ser obedecida e os mandamentos de Deus são possíveis de ser guardados. Para terminar, eu queria ler os mandamentos de Deus. Nós encontramos no livro de Êxodo. Embora eles estejam resumidos no Novo Testamento, eu queria ler os 10 mandamentos de uma forma resumida para nós encerrarmos no livro de Êxodo, capítulo 20. Êxodo, capítulo 20, versículo 1, diz assim: Então falou Deus todas essas palavras, dizendo: Eu sou o Senhor Deus que te tirei da terra do Egito e da casa da servidão. Primeiro mandamento que Satanás disse que não era possível obedecer. Primeira lei que os líderes religiosos dizem que não é possível obedecer. Primeiro mandamento que os pastores, padres, leigos dizem que não é possível obedecer, porque eles dizem que não é possível obedecer os mandamentos de Deus. E nós aqui vamos fazer um resumo final para encerrar dos 10 mandamentos. Primeiro mandamento, Êxodo capítulo 20, versículo 3. Não terás outros deuses diante de mim. Esse é o primeiro mandamento. Nós não devemos ter outros deuses, nem Buda, nem Alá, nem Maomé, ninguém. Somente Deus é Deus. Segundo mandamento, versículo 4. Não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra. O que tem nos céus são os anjos. Nem embaixo na terra os homens, nem nas águas debaixo da terra. Não te encurvarás a elas, nem as servirás, porque eu sou Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais e dos filhos até a terceira e quarta geração daqueles que me odeiam, e faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. O segundo mandamento diz para não fazer nenhuma imagem, nem de santo, nem de nada, para adorar. É claro, não devemos ter imagens para adoração. Podemos ter uma fotografia em casa, podemos ter um boneco para decorar a sala, mas imagens para adoração, a palavra de Deus proíbe. Terceiro mandamento, Êxodo capítulo 20, versículo 7, diz assim: Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque Deus não terá por inocente aquele que tomar o seu nome em vão. Pessoas que fazem piadas com o nome de Deus, cantam músicas com o nome de Deus, são cristãos e têm um comportamento errado e usam o nome de Deus. O terceiro mandamento diz para não usarmos o nome de Deus em vão. O quarto mandamento diz assim, Êxodo capítulo 20, versículo 8. Lembra-te do dia do sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas o sétimo dia é o sábado do Senhor teu Deus. Algumas pessoas dizem, não, eu posso escolher qualquer dia para santificar. O sétimo dia para mim pode ser o domingo, pode ser a quarta, mas a Bíblia diz, o sétimo dia é o sábado. Ela deu o nome, aliás, o sétimo dia tem o nome de sábado. É o único dia da semana que Deus colocou nome, ok? Segunda-feira é o segundo dia, domingo é o primeiro, terça é o terço, quarto, quinto, sexto, sétimo. O sétimo dia, além de ser sétimo, ele recebe o nome de sábado. É o único dia da semana que tem nome. Eu vou seguir aqui dizendo, versículo 10, mas o sétimo dia é o sábado do Senhor teu Deus, não farás nenhum trabalho secular, é claro. Nem tu, nem teu filho, nem a tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal, nem o estrangeiro, a visita que está dentro das tuas portas. Versículo 11. Por que nós não devemos trabalhar no sábado? Porque em 6 dias fez o Senhor o céu e a terra, o mar e tudo que neles há. Mas o sétimo dia descansou, portanto abençoou o Senhor Deus o dia de sábado e o santificou. Versículo 12, mandamento número 5. Honra a teu pai e a tua mãe, para que se prolonguem os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Sexto mandamento, versículo 13, não matarás. O texto aqui seria não assassinarás, ok? Porque você pode matar acidentalmente. Você está dirigindo um carro, atravessa um cachorro, você atropela. Você não matou com propósito. Então, não assassinarás, é morte premeditada. Você pode atropelar um cidadão e ele vira óbito, certo? Então, não assassinarás, morte premeditada, por prazer. O sétimo mandamento, versículo 14, não adulterarás, trair, namorar sexualizadamente antes do casamento e por aí. O oitavo mandamento, Êxodo capítulo 20, versículo 15, não furtarás, roubar ou pegar alguma coisa sem autorização do dono que não te pertença. O nono mandamento, não dirás falsos testemunhos contra o teu próximo.
Aqui envolve fofoca, contenda, toda uma conjuntura. O 10º mandamento e último diz assim, ó, não cobiçarás a casa do teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma do teu próximo. Hoje nós podemos dizer nem seu carro, nem seu celular, nem a sua mansão e tudo mais. Esse resumo que nós lemos aqui dos 10 mandamentos, é isso que Satanás disse que não era possível a eles obedecerem, e é isso que os líderes religiosos hoje têm dito, que não é possível nenhum ser humano obedecer isso que nós lemos. Mas nós vimos pela Bíblia que é possível sim. Apocalipse capítulo 14, versículo 12, Apocalipse capítulo 12, versículo 17, diz que haverá um grupo de fiéis que obedecerá e guardará os mandamentos de Deus e terá fé como Jesus teve. Que Deus nos abençoe. Nossa reflexão de hoje, de sábado de tarde, foi essa. E nós estaremos juntos na próxima live. E tenham todos um dia santo e abençoado por Deus. Aquele abraço.